Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais uma semana para a glória de Deus. Estamos aqui mais um dia para compartilhar da palavra do Senhor e também para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo para mais esse dia, para mais essa semana. Me conduz, Espírito Santo, aonde quer que eu for, na faculdade, na escola, no trabalho, que eu seja luz, Espírito Santo, e me guia, me direciona e me conduza conforme a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra lá em Ezequiel, capítulo 44, versículo 8, que diz assim: em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. E assim que eu li, essa passagem me remeteu ao episódio que eu vivi logo quando eu comecei a fazer esses devocionais, mais especificamente as lives que eu fazia dia de sábado. Eu lembro que teve um certo dia que eu tinha convidado um preletor, só que ele teve que viajar de última hora e não ia conseguir me atender. E eu falei: meu Deus, quem eu vou chamar? E eu chamei outra pessoa que eu sabia que eu podia contar e essa pessoa também não podia porque estava trabalhando. E eu chamei uma outra pessoa, essa pessoa também não podia porque tinha que cuidar dos filhos, porque a esposa tinha saído. E eu falei: meu Deus, e agora? Quem que vai pregar na live de hoje? Né? E aí minha mãe falou: filha, vai ser você. E eu sempre falava que determinados temas eu preferia chamar pessoas que tinham mais propriedade para falar, porque, ao meu ver, eu não tinha a experiência necessária para falar sobre. Ao meu ver, eu não era a pessoa mais qualificada para falar sobre determinado assunto. E eu sempre dava essa desculpa, né, para não pregar, para não falar nas minhas lives. E nesse dia tinha que ser eu. E eu fui pro meu quarto, orei ao Senhor e falei: Senhor, o tema eu já tinha, né? Faltava ministração. Eu falei: Senhor, me usa, né, como tu quiseres, mas me mostra qual que é o seu propósito para minha vida. O tema da mensagem era propósito. E eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, qual o teu propósito comigo? Qual o teu propósito para mim? Qual o teu propósito através de mim? Sabe, porque ao meu ver, eu não era a pessoa mais capacitada, eu não era a pessoa mais indicada, eu não era alguém, tipo assim, com propriedade para falar. Então eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, qual é o teu propósito para mim? E ali eu comecei a chorar, envolvida pela canção que estava tocando, envolvida pela presença de Deus, e Deus ministrou meu coração bem assim: até quando você vai passar para outras pessoas aquilo que eu te chamei para fazer? Deus já havia me levantado, Deus já havia me falado, sabe, me revelado que Ele tinha me chamado para isso. E eu ficava ali toda vez passando para outras pessoas. E eu ficava ali toda vez negando aquilo que Deus havia me chamado para fazer. E ele falou: você diz que não tem propriedade para falar, você diz que não sabe falar, você diz que não tem habilidade, competência, mas abra a sua boca, que sou eu que vou falar através de você, que sou eu que vou fazer. Não é a Milena que vai falar, não é a Milena que vai fazer, não é a Milena que vai tocar os corações, não, mas sou eu, o Senhor. E aquilo me trouxe uma paz tão grande, porque isso tira um peso, sabe, de a Milena ter que falar, de a Milena, de ser a palavra da Milena, de ser a Milena que vai tocar o coração das pessoas e as pessoas vão se comover por conta da Milena. Mas não, é o Senhor que opera através da minha vida. E desde então, desde aquele dia, em 2020, se eu não me engano, acho que foi setembro ou outubro de 2020, desde lá até aqui, é o Senhor que tem usado a minha vida. É Ele quem tem falado através de mim. E o que essa palavra me diz? E a mesma pergunta que Deus ministrou no meu coração, eu faço a você nesta manhã. Até quando você vai passar para outras pessoas? Ou até quando você vai passar para frente aquilo que Deus te chamou
para fazer. Sabe, não se preocupe se talvez você não ache que você é a pessoa mais indicada. Não se preocupe se você acha que você é improvável, que você não tem talvez as qualidades para exercer tal ministério, para exercer tal chamado, tal competência que Deus te chamou para fazer. Não se preocupe. Abra a sua boca e deixa Deus te usar. Sabe, não importa para o que Deus te chamou, tenha certeza que Ele vai te usar. Ele vai capacitar. Uma coisa que eu entendo é que Deus não chama os capacitados. Deus capacita os escolhidos e foi isso que Ele fez comigo. Foi isso que Ele fez com Paulo. Foi isso que Ele fez com Davi, foi isso que Ele fez com Ezequiel, foi isso que Ele fez com Isaías, foi isso que Ele fez com Jeremias e é isso que Ele quer fazer com você. Deus, Ele não chama simplesmente aquelas pessoas preparadas, aquelas pessoas com uma boa eloquência, aquelas pessoas com conhecimento, não. Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Os improváveis, aquele que ninguém dá nada, aquele que todo mundo fala, ih, fulano que vai pregar, fulano que foi chamado para cantar, foi ele. Aqueles mais improváveis é quem Deus quer usar. E o que Deus precisa é que você se disponibilize, que você abra a sua boca e se permita ser usado. E esse talvez é um pensamento que vai permear a sua mente. Não é fácil. Não é fácil viver o chamado. Não é fácil você estar à frente de algo, muitas vezes em uma posição de influência, não é fácil, mas dia após dia, Deus vai te capacitar, dia após dia, Deus vai te preparando, dia após dia, Deus vai te capacitando, Deus vai te enchendo do poder dele, do Espírito Santo dele, da graça dele, da ousadia dele, da autoridade dele, dia após dia, Deus vai te capacitando, e é isso que Ele tem feito comigo. Mas vez ou outra esses pensamentos aparecem. Será que eu sou capaz? Será que eu estou fazendo certo? Será que tá surgindo efeito? Será que está valendo a pena tudo isso que eu tenho feito? Às vezes pensamentos vão surgir, mas não se preocupe. Deus te levantou. Ele te capacita, Ele está te capacitando. E se Ele te levantou, é porque Ele tem um propósito através da sua vida. Aos seus olhos, você vai achar que você não é capaz. Aos seus olhos, você vai achar que tem pessoas mais capacitadas, que poderia ser outra pessoa, mas não. Deus chamou você. Então não negue o seu chamado, não passe para a frente, não passe o seu cálice para outra pessoa. Como diz aqui algumas pessoas estavam incumbidas, de cuidar do templo, de cuidar ali do santuário do Senhor, mas aqui diz, em vez de cumprirem o seu dever de cuidar do templo, de estar ali no santuário, quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Não passe para outras pessoas aquilo que Deus te chamou para fazer. Não negue o seu chamado. Não abra mão do seu chamado por qualquer coisa. Não abra mão do seu chamado por conta do medo. Não abra mão do seu chamado por conta da insegurança. Não abra mão do seu chamado por conta das coisas deste mundo. Não. Se entregue ao Senhor e deixa Ele te usar. Você é um vaso precioso nas mãos do oleiro. Deixa Ele te encher. Ele te fez, Ele te formou, Ele te moldou. Ele sabe das suas capacidades, Ele sabe das suas limitações, mas Ele quer te usar. Como você é, com o que você faz, da forma que você é. Da forma que você fala, com as suas condições, com os seus recursos, Ele quer te usar do jeito que você é. Ele não está preocupado se você tem uma boa eloquência, Ele não está preocupado do quanto de conhecimento você sabe, não, Ele é a fonte do conhecimento. E é Ele que vai te encher, é Ele que vai te usar. Deus tem feito isso comigo desde o dia que eu tomei a decisão de falar, Senhor, eis-me aqui, usa... Desculpa. Usa-me como tu queres.
Usa-me aonde tu quiseres. Senhor, me usa, eu sou um vaso em tuas mãos. Desde o dia 3 de agosto de 2020 até hoje, dia 12/6/2023, Deus tem me usado como Ele quer. É Deus quem tem colocado as palavras na minha boca. É Deus quem tem me revelado aquilo que Ele quer passar aqui através desses vídeos, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Mas o que Ele precisa é de um coração disponível. O que Ele precisa é que você abra o seu coração e fale hoje para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Senhor, eu não quero mais negar o meu chamado. Senhor, eu não quero mais passar para frente aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, se o Senhor me chamou para fazer, então me capacita. Me dê forças. Me encha de conhecimento, me encha do teu espírito, me encha de ousadia e autoridade para pregar a tua palavra, para cantar sobre as tuas obras, cantar sobre a tua bondade, sobre a tua fidelidade, sobre o seu amor. Você não é incapaz, você não é improvável. Tem um Deus que um dia olhou para você e falou: é esse que eu quero usar, é esse que eu levantei, é essa a voz que eu quero levantar nessa nação e nessa geração. É esse o meu agente de transformação. É esse o meu embaixador naquela terra, naquele local de trabalho, naquela faculdade, naquela escola. Entenda, Deus levantou você. Deus, Ele conta com você para a expansão do reino. Deus, Ele conta com você para que aquelas pessoas que ainda não o conhecem, para que aquelas pessoas que ainda vivem em trevas, em escuridão, que ainda vivem enganados pelas ilusões deste mundo, Ele conta com você para resgatar essas pessoas, para trazer essas pessoas para a maravilhosa luz. Então não negue o seu chamado, aceite, ainda que doa, ainda que você não saiba como, ainda que você não tenha noção do que Deus pode fazer através de você. Não negue, aceite o seu chamado. Pregue a palavra do Senhor, louve ao Senhor, evangelize, ame as pessoas, sirva as pessoas, seja um profeta de Deus nessa nação, seja um profeta de Deus aonde quer que você for, mas não deixe passar para outras pessoas aquilo que Deus te chamou para fazer. Assim como aquele Senhor que entregou, um talento para cada pessoa, e quando ele voltou, ele cobrou aquilo daquelas pessoas. Deus irá cobrar de você aquilo que Ele te chamou para fazer, o talento que Ele colocou sobre as suas mãos. Os dons e talentos que você tem não são para nada menos do que louvar e adorar e engrandecer o nome do Senhor e glorificar a Deus e cumprir o teu chamado. Então o Senhor irá cobrar de você. E aí, quando você chegar naquele grande dia e o Senhor falar: mostre suas mãos, o que você terá feito? A quem muito é dado, muito é cobrado. E o Senhor nos chamou para algo muito grande. O Senhor deu para cada um de nós um propósito nesta terra. E será que nós temos cumprido? Será que nós temos escutado a voz do Senhor e cumprido com o nosso chamado? E cumprido com o nosso propósito aqui na terra? Que nós possamos refletir acerca dessa mensagem e não negar o nosso chamado. E nos disponibilizar para Deus fazer o que quiser através de nós. Que Deus te encha, que Deus te dê poder, que Deus te dê ousadia, que Deus te dê força, que Deus te dê autoridade nele para cumprir o teu chamado. Permita-se ser usado, permita-se ser esse vaso nas mãos do oleiro e deixa ele te encher. Deixa ele te encher do Espírito Santo, deixa ele te encher de coragem, deixa ele te encher de sabedoria, deixa ele te encher de conhecimento, deixa ele te encher de paz, de amor, de misericórdia, de graça, e que você seja como uma flecha nas mãos dele, e que você venha ajudar, que você venha ser um agente para expandirmos o reino de Deus, para resgatarmos os filhos que ainda estão perdidos, que ainda estão enganados por este mundo. Seja um agente transformador. Seja um agente que vai colaborar para a expansão do reino. Deus conta com você. Cabe a nós nos posicionar perante aquilo que Ele nos chamou. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração esta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, te guarde e esteja com você neste dia de hoje.
Um grande beijo e até amanhã.